Nesse vídeo nós vamos falar sobre um diálogo ocorrido entre Jesus e o jovem rico, que está registrado no livro de Marcos, no capítulo 10, a partir do versículo de número 17. Olá, meus queridos e amados irmãos, tudo bem com você? Eu sou o evangelista Ginaldo e esse é o canal Falando do Amor de Deus. O texto descreve um jovem religioso de bom caráter que possuía muitas propriedades, chegando diante de Jesus, e perguntando como ele poderia ou o que ele poderia fazer para alcançar a vida eterna. Então Marcos relata que Jesus estava a caminho que ia para a cidade de Jericó, quando o jovem se aproxima do mestre e foi logo reconhecido como rico, certamente porque ele usava roupas de alta qualidade, As roupas que ele usava eram uma roupa de muita qualidade. Somente os ricos usavam franjas azuis nas suas roupas, porque naquela época a cor azul era retirada de um molusco e somente quem tinha muito dinheiro podia, de fato, utilizar tais roupas. Então o jovem rico seguia as prescrições rabínicas, chegando diante de Jesus com aquela saudação que só os fariseus faziam: bom mestre. Então ele se prostra aos pés de Jesus. Óbvio que seria algo muito nobre se não passasse de uma encenação interessada. Ele se coloca de joelho diante do Senhor e pergunta para Jesus o que ele poderia fazer para herdar a vida eterna. Isso está escrito no versículo de número 17. Mas Jesus vai lhe responder da seguinte forma: por que você me chama bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. O versículo seguinte que descreve isso, o versículo 18. Aí Jesus pergunta para ele: tu sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. Aí ele vai e responde para Jesus: mestre, tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. Dá o que tens aos pobres e terá um tesouro no céu. Então o jovem rico, ele cumpria os mandamentos da lei, mas como que por obrigação. As pessoas têm que querer cumprir a lei, não por medo, não por causa do medo de alguma punição, mas devem cumprir, devem seguir a lei por escolha própria, por amor, e não apenas por fazer, não apenas por querer fazer, por obrigação. Se fizerem isso, serão realmente livres. Ao contrário, continuarão escravos do mundo, da culpa e também da religião. A lei dada por Deus ao povo de Israel não deveria ser um peso, mas uma bênção. A verdadeira interpretação da lei era boa. Então a lei não foi dada para ser um peso, mas para ser bênção na vida de quem a seguisse. Mas para o jovem, os mandamentos tornaram-se apenas rituais religiosos, que eram executados com a frieza e da prescrição que os rabinos faziam. Ele, porém, não enxergava a liberdade de escolha, de fazer o bem. Suas práticas elas eram vazias, ela não tinha alegria, singeleza de coração. Fazia por fazer, simplesmente por fazer. Jesus queria mostrar o quanto ele estava enganado ou vinha se enganando. Ele tentava se auto-justificar com as suas obras. Ele queria se convencer, de que entendia os preceitos mais altos da lei, ou que a lei exigia para ele, e que isso merecia a vida eterna. Então, por isso ele se justifica. Por isso o jovem, ele vem a Jesus cheio de sua própria justiça, querendo ouvir algo que lhe confirmasse a sua sensação de pureza própria, conquistada por seus próprios méritos. Jesus o ouve
e vê o quanto aquela alma estava iludida. O mestre se compadece dele. O coração de Jesus é tomado por um enorme sentimento de ternura e amor por aquele jovem. Jesus amou ele, como sempre, né? Então Jesus, olhando para ele, o amou, ele disse: falta-te uma coisa, vai, vende tudo o que você tem, divide com os pobres, e então você terá um tesouro no céu. Vem, toma a tua cruz e me segue. Versículo de número 21. Somente a graça pode salvar. Essa afirmação de Marcos é maravilhosa. Quando Jesus olha para ele, Jesus o ama. Então Jesus queria fazer com que ele entendesse que o Evangelho falava de uma paz, falava de uma liberdade de escolher amar a verdade. A lei, na verdade, era baseada em prática do amor. Não era uma coisa que fazia com que as pessoas fossem santas de qualquer maneira, né? Então não existia santidade maior do que chegar diante de Deus reconhecendo que nós somos imperfeitos. Essa deveria ser a realidade da vida daquele jovem. Então, em iniquidade nós fomos formados, em pecado nós fomos concebidos pela nossa mãe, diz a Bíblia no Salmo 51, verso 5. Jesus, em seu profundo amor, queria ensinar ao moço que o maior tesouro da vida e de valor grande, o capital do Evangelho é imponderável amor, é paz, é misericórdia, mexe com as bases da nossa alma, trabalha na estrutura do nosso ser, de forma que o homem transformado pelo poder do Evangelho escolhe livremente a prática do bem, não por medo, não por prescrição religiosa, mas simplesmente pelo sentimento de profundo amor pela realização da volta à casa do Pai Celeste, pelo reencontro com aquele que é o autor da vida, pela gratidão que vem a entender o grande perdão recebido imensamente sem esforço, as cargas de que os líderes religiosos faziam recair sobre os praticantes do judaísmo. Jesus falava de uma transformação. Jesus falava de uma transformação do coração que leva o ser humano a transbordar em amorosa alegria, que nos faz jubilar e realizar boas obras. Mas as obras frias, da religiosidade minuciosa da lei, cujo aquele moço ele vinha praticando, eram insuficientes para que o salvassem. Por mais que esse jovem tentasse enganar a si mesmo, um dia isso tudo pesou. Então isso chegou a um ponto de que ele não podia abrir mão da sua riqueza, ele não podia abrir mão daquilo que ele tinha. Ele tentou se justificar com as suas obras, ele veio perguntando a Jesus sobre a vida eterna. Então ele se justifica e pergunta o que é que ele poderia fazer para herdar a vida eterna. Talvez ele nem tivesse consciência do quanto ele era escravo das riquezas que a este ponto já o possuíam, agora a riqueza que possui ele. Então ele fazia uma tentativa de compensar sua consciência, impondo a si mesmo uma vida de cumprimento de obrigações religiosas. Então não era simplesmente por amor, era por obrigação. Mas Jesus faz com que ele refletisse e enxergasse a verdade que havia no seu coração, aquilo que ele realmente valorizava, o que na verdade ele amava na sua vida, que eram os bens e as conquistas dele. Então Jesus diz para ele: falta-te uma coisa, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e então você terá um tesouro no céu. Aí você vem, pega a sua cruz e me segue. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque ele possuía muitas propriedades. Os discípulos ficaram ainda mais espantados com essa expressão de Jesus. É impossível imaginar um camelo, o maior de todos os animais domésticos da Judéia e Samaria, passando pelo minúsculo orifício de uma agulha. Tão estranho é esta comparação
que os antigos comentaristas do Novo Testamento tentaram uma nova interpretação para torná-la mais adequada aos pensamentos humanos, inventando uma fantasiosa porta em Jerusalém, estreita e reservada aos camelos. Então eles tentaram fazer isso daí para as pessoas entenderem de forma mais fácil, de forma mais simples. Jesus alertava enfaticamente para o perigo daqueles que se apegam aos bens materiais e depositam nelas a sua razão de viver. Então, o reino de Deus, ele precisa estar em primeiro lugar. Nos dias de hoje, eu creio que o próprio Jesus ainda lamenta que muitas pessoas têm escolhido, na realidade, viver uma vida na escravidão do pecado, porque é assim que tem acontecido. Então, Jesus ele tem o seu coração inundado de amor por essas almas, mas elas estão se perdendo por conta própria. Então, Jesus disse que ele veio para salvar, para libertar, para dar vida eterna, vida abundante. Mas infelizmente as pessoas têm buscado outros caminhos. É preciso nos desprendermos de tudo aqui na Terra. Todos os tesouros que por acaso viemos a acumular aqui na Terra são passageiros, são coisas que vão ficar para trás. O que importa na realidade é o homem se curvar diante do Senhor, servir a Deus com inteireza de coração, não se ligar meramente às coisas materiais, às coisas daqui da terra, às coisas que vão ficar para trás, às coisas que não terão serventia nenhuma, e não te dão garantia nenhuma para que você possa herdar a vida eterna, para que você possa entrar nos céus. Muitas pessoas seguem um egoísmo, acumulando bens, acumulando propriedades, acumulando contas bancárias milionárias, dinheiro que não pode gastar nem em 2 vidas se eles tivessem. Mas hoje, se for a hora de partir deste corpo, tudo ficará para trás. Então, tudo que você acumula não vai poder te levar, você não vai poder levar desse mundo, você vai ter que deixar. Então isso não vai mudar o futuro, isso não vai mudar a tua vida. Então, é melhor viver na graça e fazer a graça de Deus em tudo quanto for possível. As prioridades têm que ser mudadas, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Está escrito em Mateus capítulo 6, versículo de número 33. Então não adianta o homem ficar correndo atrás de riquezas materiais, não adianta o homem ficar correndo atrás de bens materiais apenas, porque tudo isso vai passar, tudo isso vai ficar para trás, tudo isso não vai acrescentar absolutamente nada no futuro, ou seja, na sua vida eterna. Se você quiser dar a vida eterna, você tem que fazer o que a palavra diz, o que Jesus instrui na sua palavra, dizendo que aquele que verdadeiramente estiver apenas preso às coisas materiais, às coisas desse mundo, não conseguirão de forma alguma entrar na vida eterna, entrar na Nova Jerusalém. Tudo isso vai passar. O que o homem não pode fazer é abrir mão da sua salvação, de seguir a palavra de Deus, de seguir o Evangelho de Cristo, de fazer o que a palavra tem nos ordenado que façamos. Que Deus em Cristo abençoe a tua vida, fiquem todos na paz do Senhor e até o nosso próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus de Nazaré.